pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, crianças. Estamos aqui reunidos para mais uma escola bíblica, onde vamos aprender mais um pouco sobre a amizade com Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre, falando que nós somos amigos de Deus, e nós vamos conhecer dentro da palavra de Deus, vários homens que foram amigos de Deus, que fizeram a vontade de Deus e que foram obedientes a Deus. Então eu convido você aí, criança, convido você, meus alunos, Samuel, Anderson e Júlio César, e todas as crianças que estiverem assistindo, vamos juntos estar fazendo uma oração para que o Senhor possa abençoar mais uma aula e que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu convido você aí na sua casa, junto com seu pai, sua mãe, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua palavra. Abençoa as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nesta aula, nós vamos estar aprendendo sobre um outro amigo de Deus. Na primeira aulinha, nós aprendemos que nós somos amigos de Deus. Nós aprendemos que Jesus nos ama, Jesus ama a tia Patrícia, Jesus ama o Samuel, Jesus ama o Júlio César, Jesus ama o Anderson Júnior, e Jesus ama todas as crianças. E na Bíblia, o próprio Senhor Jesus disse, sabe o que Jesus disse? Deixai vir a mim as criancinhas e não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então o reino de Deus já é de vocês, crianças. Vocês já têm o reino de Deus garantido. Só que, à medida que nós vamos crescendo, nós temos que continuar com o coração de criança. O coração de criança é um coração que perdoa, que ama, que obedece, não é assim? Então nós temos que ter um coração puro, um coração cheio de amor, que sabe amar o nosso próximo, amar o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos amiguinhos, e amar em primeiro lugar quem que nós temos que amar em primeiro lugar? A Deus, Amar Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós estamos hoje falando na terceira aula sobre um outro amigo de Deus. O nome desse amigo é Abraão. Isso. O nome desse amigo é Abraão. Começa com a letra A. Igual A aqui, de amigo. Então, nós vamos ver que Abraão era um amigo confiante, que confiava em Deus, assim como o outro amigo que nós estudamos semana passada, que foi Noé, que também tinha muita fé, que confiava no Senhor. E na nossa terceira lição, nós vamos estar falando hoje sobre Abraão. A gente até fez aqui, um bonequinho, Abraão, para representar, Abraão. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Abraão, um amigo confiante. O que é confiar? Confiar é você acreditar em algo, mesmo que você não esteja vendo. Você confiar é igual você tem o seu papai e sua mamãe. Você confia no seu pai e na sua mãe, certo? Confia que ele vai te proteger, que ele vai cuidar de você, não é verdade? Então, confiar é você ter aquela fé, aquela certeza que algo vai acontecer. Mesmo que eu não esteja vendo com os meus olhos, mas eu confio e creio que vai acontecer. E Deus, o nosso Pai, ele fez uma promessa para Abraão.
prometeu que ia dar algo a Abraão. Um exemplo, se o papai falar assim, Anderson, Samuel, Júlio César, eu vou dar de vocês um presente, vou dar um carrinho de presente. Vocês vão esperar, não vai? Esperar e confiar, vai acreditar que o papai de vocês vai dar esse presente, certo? E o papai, ele prometeu dar. Então, quando o papai compra, entrega a vocês, ele o que? Ele cumpriu que a promessa. E vocês estavam o quê? Confiantes, esperando que iriam ganhar esse presente. E foi assim com Abraão. Deus prometeu a Abraão que ia dar a ele uma terra, que ele ia ter uma nação muito grande. E Abraão, ele já era velhinho, de idade avançada. Então, talvez Abraão podia pensar, eu já estou velho, né? Como que eu vou ter uma nação, ter muitas terras e ter filho? Deus prometeu filho. Abraão já tinha mais de 90 anos de idade. Deus prometeu que ele ainda ia ter um filho, porque até então Abraão não tinha filhos. A sua esposa Sara também já era idosa, de idade. E também, mas mesmo assim, Deus, ele prometeu para eles, vocês vão ter um filho, vocês vão ser muito abençoados e vocês vão ter uma terra prometida, um outro lugar que eu preparei para vocês habitarem, para vocês morarem. E na nossa revista, aqui onde escrita a Bíblia, diz, você vai ler aí junto com seu pai, com sua mãe, diz assim, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Vamos repetir? Abraão foi chamado amigo de Deus. Está escrito lá na Bíblia, em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23. Então Deus, ele chama Abraão de amigo. E Abraão, ele tinha muita fé no Senhor. E nós temos que ter fé, crianças, porque sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter fé, acreditar em Deus, acreditar no Senhor. Então nós precisamos ter fé. Mesmo nós sermos filhos de Deus, a gente passa por luta, passa por dificuldade, mas Deus sempre está do nosso lado, né? Para nos ajudar, para nos abençoar, para cuidar de nós, cuidar da nossa casa, da nossa família. Então, na nossa historinha de hoje, lá no primeiro livro da Bíblia, qual que é o primeiro livro da Bíblia? É Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O primeiro livro é Gênesis, nós estamos ainda estudando em Gênesis. Nós estudamos, né, na primeira aula, falando, né, que Deus é nosso amigo. Estudamos sobre a história de Noé, também lá em Gênesis. E agora nós estamos estudando sobre Abraão. Lá em Gênesis, nós vamos ver, né, em Gênesis capítulo 12 em diante, nós vamos ver, contando a história desse homem, Abraão. Ele era um homem que amava muito a Deus, um homem que confiava no Senhor. E ele morava junto com a sua família, junto com a sua esposa. E ele tinha um primo também, um sobrinho, desculpa, não é primo não, um sobrinho que morava com ele. O sobrinho dele era Ló. Ele tinha um sobrinho que morava com ele. Lá em Ur dos Caldeus, a terra que eles moravam. E Deus, ele falou para eles, você vai sair da sua terra, no meio dos seus parentes, e você vai para outra terra, outro lugar que eu preparei para você morar. Vai ser um lugar de prosperidade, de bênção, e lá você vai ter muitos filhos, você vai ter uma nação muito grande para você cuidar. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. E Deus falou para Abraão, você vai ser uma grande nação. E Abraão, ele confiava no Papai do Céu. Abraão, ele confiava em Deus. E o que Abraão fez? Abraão, ele foi e viajou. Ele fez uma longa viagem. Nessa viagem, ele levou a sua esposa, o seu sobrinho Ló e todos os animais, né? Abraão tinha muitos animais, né? Então, tudo que ele pôde levar, ele levou. Então, ele saiu da sua casa, do seu conforto, mesmo sem saber e sem conhecer
a terra que Deus tinha preparado para ele morar com a sua família, Abraão ele confiou. Por isso que fala que Abraão é um amigo confiante. Porque ele confiou em Deus, mesmo sem saber para onde que ele ia, com a sua família, né? Deixou sua casa lá, tudo lá. Ele foi para outro lugar, porque ele confiou. Confiou no chamado de Deus na vida dele. E assim hoje em dia acontece com muitos pastores, né? Acontece com pastores que às vezes moram num determinado lugar, não é assim? Tem sua casa lá, mas Deus chama ele para uma obra em outro lugar. Aí ele deixa sua casa, muda e vai morar naquele lugar. Para pastorear aquela igreja, para cuidar ali daquele povo, para poder cumprir a promessa na qual Deus chamou ele, para ele fazer. E Abraão, ele fez o quê? Ele foi obediente ao Senhor. Ele poderia falar, Senhor, não vou sair da minha casa. Eu estou aqui na minha casinha, no meu conforto, eu não vou sair daqui. Mas ele acreditou que Deus ia preparar uma terra para ele e sua família morar. E ele foi, junto com a sua família, viajou. E o nome dessa terra é Canaã. Tem até um hino que fala assim, ó, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Repete com a tia. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. De novo. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. E ele foi, Abraão foi para Canaã. Só que quando chegou lá em Canaã com a sua família, ele estava lá, aí ele começou a passar, né, um pouco de dificuldade naquele lugar. Então Abraão, ele resolveu, né, sair de Canaã. Por quê? Porque em Canaã estava faltando água e faltando comida. Quem aqui fica sem comer? Quem consegue ficar sem comer? Quem consegue ficar sem beber água? Mas será que Abraão duvidou? Poxa vida, eu saí da minha casa, viajei com a minha família, cheguei aqui em Canaã, que é a terra que Deus prometeu. Quando cheguei aqui, faltou água e comida. Será que Abraão quis voltar para sua terra? Não, Abraão não voltou para sua terra. Ele foi para outro lugar. Falou assim, eu vou lá para o Egito, que era um lugar vizinho, era como se fosse um bairro vizinho, né? Um bairro próximo de Canaã. Eu vou para lá, vou ficar lá. Quando as coisas melhorar, eu volto para Canaã, porque Canaã que é a terra da promessa. Abraão, ele foi lá para o Egito. E ficou lá um tempo, esperando e orando e confiando em Deus. E Abraão, sempre confiante no Senhor, né, ali orando, clamando ao Senhor, porque nós precisamos o quê? De água. Quem vive sem água? A água, ela serve o quê? Para a gente beber, para a gente lavar, né, as nossas coisas, serve para regar as plantas, e é através da chuva que cai na terra que os alimentos vão crescer, a semente, vão brotar os alimentos, né, para o ser humano se alimentar. Então Abraão, só que ele confiava em Deus. E eu creio que Abraão orou e pediu ao Senhor para mandar chuva para Canaã. Eu creio que ele falou até com o Senhor, Senhor, foi o Senhor que me prometeu que ia me dar uma nação, que era para eu confiar na promessa que o Senhor fez. Eu confio. E Abraão orando, e Deus que é bom, Deus que sabe de tudo, faz tudo na hora certa. Deus começou a mandar chuva, e começou a chover, e choveu em toda a terra de Canaã, e a terra ficou o quê? Regada, né? Voltou a dar alimento, teve água para os animais, teve água para as pessoas, e tudo voltou ao normal.
E é assim na nossa vida, às vezes nós passamos por dificuldade, mas no momento de dificuldade a gente tem que continuar confiando em Deus, continuar ali orando, pedindo ao Senhor para abençoar. Igual nós estamos vivendo esse momento aí que tem esse vírus, né? O coronavírus, que está trazendo muitas enfermidades para as pessoas. Mas nós cristãos temos que orar e pedir, Senhor, nos livra deste vírus. Senhor, cuida da minha casa, da minha família, da família dos meus irmãos, dos meus amigos. Continuar confiando que Deus, na hora certa, Deus vai curar a nação. Deus vai sarar esta nação, né? Na hora certa, no momento certo. Nós temos que continuar crendo na promessa de Deus, confiando no Senhor. Abraão era obediente, ele confiava no Senhor. Então, tudo que Deus mandava, Abraão fazia. Se Deus falasse, Abraão, vai para ali, Abraão ia. Abraão volta. Mas Abraão, ele confiava. Por isso que Abraão saiu da sua casa e foi para Canaã, porque ele confiava. E Deus, por causa dessa confiança de Abraão, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, sim. Deus cumpriu, Deus falou que Abraão ia ter um filho, porque Abraão já era o quê? Velhinho, de idade avançada, não podia ter filho. E Deus cumpriu. Aí um dia o Senhor vai e chama Abraão, né? E mostra para Abraão, Abraão, olha aqui as estrelas do céu. Abraão já de idade avançada, o Senhor fala, Abraão, olha as estrelas. Aí Abraão olhou para o céu. Quantas estrelas? Eram tantas estrelas que Abraão não conseguia contar, né? Ele poderia começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que Abraão não conseguia contar, crianças. Quando Abraão olhava para o céu, ele via tantas estrelas que ele não conseguia contar. Aí Deus falou para Abraão, Abraão, assim como você não consegue contar as estrelas, será a quantidade de filhos, de descendentes que eu vou te dar. A tua nação, a tua descendência será muito grande. Sabia, crianças, que Abraão era descendente de Noé? Depois que aconteceu o dilúvio, começou a surgir a nova família na terra. E Abraão foi um dos descendentes de Noé. E Deus disse para Abraão, de você também vai nascer muitas pessoas, muitos descendentes. Nós hoje ainda somos descendentes lá de Abraão. Então, Deus ele fez uma promessa para Abraão. E a promessa ia se cumprir. A esposa dele, Sara, que era estéril, ia ter um filho, né? Depois, mais à frente, a gente vai ler a historinha que o filho dela se chamou Isaac, foi o filho da promessa que Deus prometeu. Ela não podia ter filhos. E Deus, mesmo assim, ouviu a oração e concedeu eles filhos. Então, Deus disse para ele, não existe muitas estrelas no céu? Então Deus falou, né, você consegue contá-las? Ele disse, não, Senhor, não consigo, né? Deus falou assim, que assim como essas estrelas no céu, que eram muitas, Deus iria dar a ele muita gente, muitos filhos, ia dar a ele uma nação numerosa. E foi isso que Deus falou com Abraão. E Deus trocou, na época ele chamava Abrão. Depois disso, Deus falou, agora você vai se chamar Abraão, pai de muitos filhos, pai de uma grande nação. Deus, ele é fiel, ele cumpre a promessa na vida da gente. E Abraão era um amigo de Deus e ele confiava em Deus. Ele acreditava, ele acreditou no Senhor. Por isso que Abraão saiu lá da sua casa onde morava e foi para outro lugar, viajou com toda a sua família. E olha só, e Abraão levou a sua família, Abraão não deixou a sua família. Nós, hoje, criança, nós estamos também caminhando rumo à terra prometida. Sabe qual terra que é? É o céu. Jesus, ele veio aqui na terra, ele morreu, né? Nós sabemos que ele morreu, mas ele ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele foi para morar lá no céu. Está lá no céu junto com Deus Pai. E Jesus, sendo Deus, ele veio aqui na terra, ele curou, ele libertou, né? E foi para o céu e deixou para nós o Espírito Santo aqui como consolador. Mas ele disse, ó, eu vou para o céu. Mas lá eu vou preparar um lugar, uma casa, uma morada. Para quando eu voltar,
eu levar a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Somos nós. Então a terra prometida para nós hoje é o céu, né? O Senhor tem preparado para nós, desculpa, a tia colocou virada. O Senhor tem colocado para nós, né, o céu. Aqui a tia colocou só para representar, tá? Uma nuvem, fiz um castelo como se fosse uma casa, assim, muito linda, né? Um castelo, né? Porque Deus fala na Bíblia, lá no último livro, em Apocalipse, o Senhor fala para nós, né, que existe uma nova Jerusalém, né, uma morada celestial, um lugar muito lindo, que as ruas são de ouro, né, que a gente vai pisar, né, em terras de ouro, no chão, né, de ouro. A palavra do Senhor fala para nós. Então Deus, ele preparou um lugar, uma morada para os salvos, para o povo dele. Quem é salvo? Somos nós, né, que aceitamos a Jesus, né? Porque Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê, que aceitar ele, vai ser salvo. E essa é a promessa de Deus para nós hoje, né? Que ele vai voltar. Essa é a promessa de Jesus. Ele vai voltar e vai levar a sua igreja, que somos nós, para morar neste lugar. E nós temos que continuar o quê? Confiando, assim como Abraão saiu da sua terra e foi para Canaã, né? E habitou ali, e Deus deu ele nação, deu ele filho. Nós temos que continuar confiando no Senhor, fazendo a vontade de Deus. E como que a gente faz a vontade de Deus? É orando, é lendo a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece mais de Deus, conhece mais de Jesus, é indo à igreja, é sendo boas pessoas, nos afastando do pecado. O pecado, né, nos deixa escuridão na nossa vida. Já tinha feito esse coração aqui preto, não é? Eu tô falando que é a cor preta, que a gente não deve usar a cor preta não, que quer dizer que representa aqui, né, a escuridão, as trevas, né? E pecado é tudo que nós o que falamos, pensamos e fazemos que desagrada a Deus, que nos afasta do nosso amigo. Quem é o nosso amigo? Nosso amigo é Jesus, né? Lembra daquele hino que nós cantamos? Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. Então, crianças, que a tia vai deixar para vocês hoje essa reflexão, né, dessa aula, que nós, né, somos amigos de Deus. Assim como Abraão, devemos ser amigos do Papai do Céu, obedecendo e confiando sempre nele. Ele está sempre conosco, Deus, nos ajudando em todos os momentos. Então não devemos ter medo, devemos confiar. Porque foi o que Abraão fez. Abraão, ele confiou. Abraão saiu da sua casa, junto com toda a sua família, caminhou até Canaã. Chegou lá em Canaã, o que aconteceu? Faltou água. Só que Abraão não desistiu de morar na terra, porque foi ali que Deus me prometeu. Eu vou lutar para estar em Canaã. Ele foi só para um bairro vizinho, mas esperando a provisão de Deus. E Deus mandou o quê? A chuva. E resolveu o problema, tudo voltou ao normal. E Abraão habitou ali naquela terra com a sua família. Então nós devemos fazer o quê? De orar e lutar para que nossa família, para que nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos vão morar no céu. E vamos estar sempre orando para que o Senhor possa salvar, possa libertar as nossas famílias. E na nossa atividade, você vai fazer junto com seu papai e sua mamãe, ó, para trabalhar a atividade. Na primeira atividade, vocês vão fazer o quê? Colar papel picado no caminho que leva Abraão até a terra prometida. Vai cortar um montão de papelzinho, né? E vai colar no caminho, vai levar Abraão até o quê? A terra prometida. Qual é a terra prometida? Canaã. E na segunda atividade, vocês vão ligar, né, Abraão até as estrelas, tá bom? Então vocês vão estar fazendo, depois vão estar postando e enviando para a tia Patrícia.
Vamos então agora orar, agradecer ao Senhor por mais uma aula, por mais um aprendizado e que possamos confiar no Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigada Jesus por mais um aprendizado da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, assim como Abraão acreditou nas promessas, confiou no Senhor, que nós possamos também sempre confiar em Ti. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Um abraço e um beijo. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima quarta aula. Fiquem com Deus.